Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar todos os recursos de carteira na versão 3.0 do Trademap. Bom, e tô aqui com o meu celular para te mostrar todas as novas funcionalidades para você fazer a gestão da sua carteira no Trademap e vamos ao que interessa. Quando você vem aqui no menu principal do Trademap, é só você ir nesse botão central na parte inferior de carteira. Então quando você vem aqui, se depara com a sua carteira de investimentos, uma vez que você já consolidou ela. Se você ainda não consolidou a sua carteira, se você ainda não importou os ativos, clica nesse card aqui que você vai ver o vídeo que nós fizemos mostrando como você importar de forma automática pelo SEI ou como você importar de forma manual os seus ativos aqui no Trademap. E aqui você tem a sua carteira e tem alguns dados interessantes novos. Então você tem aqui, por exemplo, o custo total. E nós temos aqui também uma funcionalidade boa que é você pressionar o seu dedo em cima desse ícone que ele vai aparecer aqui um resuminho do que é o custo total. Então o custo total acaba sendo tudo que você gastou para comprar os ativos, então todos os recursos que você despendeu para comprá-los, descontado por todos os proventos que você recebeu. Tá? Então todo o dividendo, todo o juros sobre capital próprio que você recebeu dos seus ativos, eles são descontados e são contabilizados aqui, ajustados no seu custo total. Aqui do lado você tem o patrimônio. Então o patrimônio diz respeito a quanto que está valendo os seus investimentos hoje. Então aqui nós temos uma diferença entre todo o custo que você teve para comprar os ativos e o seu patrimônio atual. Então dá para ver que a sua variação da carteira é de 2,6, tá? Segundo essa carteira simulada aqui. E nós temos a variação atual que está em reais, tá? Então quanto que variou essa carteira? Tanto em percentual quanto em real. Clicando aqui em variação, nessa seta, você consegue vir para a rentabilidade histórica. E o que é legal da rentabilidade histórica? É que você consegue aqui no canto superior do lado esquerdo filtrar a sua carteira por período. Então quando eu filtro o mês, por exemplo, ele aparece que nos últimos 30 dias a carteira performou 6,24% e isso representou R$ 30.521. Se eu trocar aqui o período para 6 meses, por exemplo, ele vai mostrar que essa carteira, nesses 6 meses, muito em virtude do coronavírus, está caindo aí 11,33%, que representa um drawdown, uma queda no seu capital de 64.433. Então, são algumas informações relevantes aqui que você consegue fazer agora o filtro aqui no Trademap e ver a performance da sua carteira em diferentes períodos de tempo. Se quiser ver no mês, por exemplo, né, do dia 1º do mês vigente até o momento que você está acompanhando, dá para ver também toda essa rentabilidade. E ainda nessa guia aqui, para você comparar a performance da sua carteira, você pode passar aqui para o lado, porque quando você passa para o lado, você consegue ver o quanto de proventos que você recebeu na sua carteira, tá? Então, o quanto que você recebeu de dividendo das ações, fundos imobiliários que você tenha, mostra o quanto que o CDI rendeu no período, o quanto que o Ibovespa rendeu no período e o quanto que o dólar rendeu no período. Aí você consegue vir aqui e trocar também essa janela. Então, se você quiser comparar aqui, por exemplo, os últimos 6 meses, quanto que o Ibovespa rendeu? Menos 18,65, o CDI 1,95, o dólar 24,51. Mas claro, você consegue aqui clicar também em cima do campo do dólar e nessa seta, porque nessa seta você consegue ver a sua carteira, o quanto que ela performou em relação ao Ibovespa, o quanto que ela está para cima do Ibovespa, o quanto que ela perdeu em relação ao dólar e o quanto que ela perdeu, por exemplo, em relação ao CDI. Então você consegue saber tanto os indicadores de mercado, o quanto que eles performaram, mas quando você clica aqui nessa seta, você consegue ver o quanto que a sua carteira performou em relação a esses indicadores. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, para no mês que a carteira está positiva, dá para ver que em relação ao CDI, essa carteira está dando 1.742%. E além disso, algo que já tinha nas outras versões é você ver por classe de ativos como que estão seus investimentos, né? Então tem aqui fundos imobiliários, ETFs, fundos de investimentos, ações, renda fixa e tesouro direto. Quando eu clico em cada um deles, vai mostrar aqui os ativos e a performance que eu tive nesses ativos também. Eu consigo vir para renda fixa, para ETFs, eu consigo vir aqui para fundos de investimento. Então tudo isso eu consigo com o Trademap. E claro, se não quiser ter essa visão assim de rosca, você consegue vir aqui em cima, no canto superior do lado direito e alterar para lista, porque aí por classe de ativo você consegue ver o quanto que ela representa na sua carteira, o quanto que você tem em cada uma dessas classes, o resultado financeiro que você está tendo e rentabilidade como resumo, mas você pode passar aqui classe por classe de ativo para ver o seu custo, o seu preço
e o valor atual, tá? Tudo isso você consegue aqui pelo próprio Trademap. Tem uma nova guia aqui que é bem interessante, que é de evolução. Então, quando você clica aqui em evolução, você tem a performance da sua carteira ao longo do tempo, tanto a rentabilidade da sua carteira, como também o patrimônio dela, que variação patrimonial que você teve. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, os últimos 12 meses, só para ter uma janela de tempo melhor, você consegue ver como que a sua carteira se portou em relação ao CDI, em relação ao Ibovespa também. Então, você consegue pegar aqui e ver dia a dia a performance da sua carteira, a performance de cada um desses indicadores, tanto de renda fixa, que é o CDI, quanto de renda variável de ações, que é o Ibovespa. Aqui embaixo também tem a variação patrimonial, então mostra o seu patrimônio, a evolução que ele teve ao longo do tempo, tá? Aqui os seus aportes eles vão aparecer também e você consegue ver como que ficou o seu patrimônio ao longo de todo esse período. Então essa janela aqui de evolução acaba sendo bem interessante também e você consegue filtrar aqui conforme você queira. Em complemento, se você não quiser ter essa visão aqui gráfica, você pode clicar aqui no canto superior do lado direito e você consegue ver a performance aí ativo por ativo e você consegue também filtrar, né? Putz, eu quero ver a performance das minhas ações nos últimos 6 meses. Você consegue ver isso aqui e ajustar essa evolução também. Então, tanto de forma gráfica quanto nessa forma de lista aqui, como eu mostrei para vocês. Temos aqui a guia de extrato. Quando você vem na guia de extrato, você vai ter informações tanto de compras de ativos que você fez, de renda variável, como também de rendimentos que você recebeu, juros sobre capital próprio, todos os tipos de proventos aqui, e você consegue ver dia a dia que você teve esses pagamentos, esses proventos aqui dentro da sua carteira, tá? Isso acaba sendo interessante para aqueles que querem ver de forma consolidada todos os proventos. Tem aqui a guia também de proventos, que aí você consegue ver todos os dividendos, todos os proventos que você recebeu dos ativos, por qual corretora que você recebeu, qual ativo foi, que tipo de rendimento foi um rendimento, foi um juro sobre capital próprio, e também você consegue ver o valor desse pagamento. E claro, tem aqui em cima um filtro que você consegue filtrar por corretora ou de forma consolidada para juntar todas elas, tá bom? Bom, galera, então esse foi o vídeo mostrando todos os recursos de carteira da versão 3.0 do Trademap. Se você ainda não utiliza a versão 3.0, no link aqui da descrição desse vídeo você consegue acessá-lo. E claro, se gostou desse vídeo, se gostou desse conteúdo, se ele agregou valor, deixe um like aqui, se inscreva no canal do Trademap porque tem muito conteúdo aqui sobre o mercado financeiro e muitos tutoriais também. E claro, comente aqui embaixo qual recurso você mais gostou dessas novas funções de carteira do Trademap. É isso, um abraço!